É proibido pilotar motocicleta de chinelo. Mas e transportar um passageiro que está usando chinelo? Pode? No vídeo de hoje, nós aqui da UniCFC vamos responder essa questão para você, que é uma dúvida bastante comum entre os motociclistas, entre os profissionais da área do trânsito, e que é importante conhecer a lógica, fazer o acompanhamento desse raciocínio, para a gente poder chegar até a resposta e você ter clareza em poder afirmar se é ou não é infração de trânsito. Veja só, a gente sabe que o uso de calçados que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais por parte do condutor é uma infração de trânsito. E aí, o Código de Trânsito Brasileiro, o legislador, ao criar essa determinação, essa proibição, ele não especificou situações diferentes para o condutor do automóvel e para o condutor da motocicleta. Mas a questão aqui hoje não é sobre isso. É sobre o uso de um chinelo, por exemplo, que nós estamos vendo ali na imagem, por parte do passageiro. Será que o condutor que está transportando o passageiro que está usando chinelo está cometendo infração de trânsito? Será que há a possibilidade de imputar uma multa e pontos na habilitação do condutor, por exemplo? Ou o passageiro é ele que é responsável e é ele que acaba sendo punido? Então, veja só. De quem é a responsabilidade pela segurança do passageiro? Esse é o primeiro ponto. Em outro vídeo, nós já tratamos um pouco sobre esse tema. Falamos, né, o quanto que o condutor tem de responsabilidade em relação ao comportamento do seu passageiro, e que o passageiro ele não é penalizado pelas condutas que ele desenvolve, desempenha quando está sendo transportado. Então, a responsabilidade pelo que acontece com o passageiro é do condutor. Tá? Quanto a isso, não há dúvidas. Agora, quando a gente fala em responsabilidade, nós não estamos falando necessariamente que existe uma punição, que exista uma infração prevista. Não quer dizer que o passageiro, o que ele fizer de errado, consequentemente será considerado uma infração do condutor. Por quê? Porque nós temos que ficar atentos ao verbo da conduta, ou seja, se nós temos lá o verbo dizendo dirigir veículo, nós temos aí então um direcionamento para o condutor, é o condutor ali a figura central. Né? Claro que tem situações em que o verbo é usado dirigir, é usado o verbo conduzir nas infrações de trânsito, mas a responsabilidade é, por exemplo, do proprietário. Né? Mas isso é porque nós temos uma definição, uma diferenciação entre responsabilidades do condutor e do proprietário, mas não temos responsabilidades do passageiro. Então, a responsabilidade nessa relação passageiro e condutor vai ser do condutor. Mas veja só, dirigir utilizando calçados que não se firmem nos pés é infração, né? Então, um chinelo, apenas para o condutor, porque quem está dirigindo o veículo? O condutor. O passageiro da motocicleta, por exemplo, ele não está conduzindo a motocicleta. É evidente que aqui, e aí nós podemos retornar aqui à imagem, é evidente que nós não estamos fazendo um elogio a esse hábito de transportar um passageiro que não está com calçado adequado. É importante para a segurança tanto do passageiro quanto de você que está conduzindo a motocicleta que o passageiro não conduza com um calçado assim. Esse calçado ele pode arrebentar, ele pode atingir a roda, né, vir para o lado de dentro aí da motocicleta ou da motoneta, ele pode acabar soltando do pé, né, e caindo e indo para frente da moto, e ou o passageiro vai tentar tentar segurar aquele chinelo que acaba soltando, tá ficando frouxo e acaba podendo desequilibrar a moto. É N possibilidades de problemas em relação ao calçado. Agora, o passageiro ele não está conduzindo. E é evidente que é diferente um passageiro estar com o calçado que nós firmamos nos pés do que um condutor. Né? O condutor dirigindo de chinelo, aí nós temos uma problemática porque ele vai comprometer a utilização dos pedais. Então, o passageiro não pode ser autuado e nem o condutor vai ser autuado pelo seu passageiro que está andando, por exemplo, de chinelo. E então, para entender isso, como é que nós vamos verificar? Onde é que está escrito isso? Primeiro, nós temos dois artigos que tratam das regras para os motociclistas e seus passageiros, lá no capítulo das normas de circulação e conduta do CTB. Nós temos lá o artigo 54 que diz: os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, e aí eu trouxe o inciso 3, que diz: usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Isso aqui é um ponto central. É muito comum profissionais da área do trânsito me afirmarem que é infração de trânsito porque está escrito que tem um vestuário. Mas veja só,
né? O vestuário para o condutor está previsto que tem um vestuário, mas não é determinado que tipo de vestuário, porque o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o órgão regulamentador das questões de trânsito no nosso país, ele ainda, até hoje não regulamentou, não estabeleceu esse vestuário. E aí, note o seguinte, o argumento que as pessoas usam é, tem o artigo 55, que fala que os passageiros desses veículos devem ser transportados usando vestuário de proteção. E aí a pessoa pensa que por dizer que é um vestuário de proteção e que o passageiro tem que estar usando esse vestuário, seria infração se ele estivesse de chinelo. E não é. Porque a única situação em que é mencionado um calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais é no estabelecimento da infração que é para o condutor. Então, diz lá o artigo 252, dirigir o veículo, inciso 4, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Infração natureza média, penalidade, multa. Mas veja, essa é uma infração do condutor, de quem está conduzindo com o calçado. Assim. Não tem como nós fazermos essa interpretação de puxar lá o inciso 3, que até hoje não foi regulamentado, do artigo 55, e querer que seja transportado essa ausência de um calçado adequado, né, o uso de um chinelo, do passageiro para o condutor. Não é possível, porque nós teríamos que ter, então, uma infração específica. Se você olhar lá o artigo 244, que traz as infrações relacionadas à motocicleta, você vai ver que nós temos situações específicas lá em relação ao passageiro. Por exemplo, transportar passageiro fora do assento suplementar, ou transportar criança menor de 10 anos, que também é um passageiro, numa situação específica. Né? Temos lá a infração específica da viseira, né? Transportar passageiro com capacete sem viseira, por exemplo, né? Com a viseira levantada, que é uma infração que vai recair sobre o condutor, mas você tem lá especificamente mencionando o passageiro, o que não ocorre no caso do calçado, certo? Por não ter a previsão na lei do calçado do passageiro, um calçado que não se firme nos pés, ser infração de trânsito, nós não podemos afirmar que é. É para o condutor. Quanto ao condutor, não resta dúvida. Mas o passageiro, ele não vai estar infringindo a lei se estiver conduzindo daquela forma que nós vimos aqui antes. Né? Agora, os riscos para a segurança são muito grandes. Né? Numa queda, pode levar aí a perda, amputação de dedos, né? A amputação do pé. Então, é óbvio que nenhum condutor de motocicleta minimamente consciente, condutor defensivo, vai permitir transportar, vai deixar transportar um passageiro com calçado assim. Você não deve permitir. Você deve dizer para o seu passageiro colocar um calçado firme, um tênis, né? Pelo menos algo que proteja o pé como um todo e que fique firme. Agora, não há como se imputar uma infração de trânsito, como muitos querem entender, certo? Então, com esse vídeo, espero que essa questão fique resolvida para você. Deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da UnicefC, também seguir nas redes sociais e acompanhar os outros tantos vídeos que o canal oferece aqui para você. Eu tenho certeza que tem conteúdo muito válido que vai ajudar na sua atuação, ou se você não é profissional do trânsito, mas acompanha o trabalho que tem interesse em aprender mais sobre trânsito, eu tenho certeza que o conteúdo é muito rico e você vai estar aí sempre bem assessorado aqui com os materiais da Unicef-C. A gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.